Então, o título, né, digamos assim, da nossa aula de hoje é Diálogos e Compreensões como Caminho de Transformação. Tá? Então, é um pouco na direção de discussões, né, que estamos tendo acerca da importância, né, dessas abordagens que vão valorizar a história de vida, né, no processo formativo, né, a importância da narratividade, né, das narrativas das nossas histórias de vida, a valorização da dimensão da pessoa, né, mas, sobretudo, a valorização do diálogo, né, com a produção de compreensões e de entendimento, e o quanto isso pode reverberar naquilo, repito, da formação, do processo formativo. Então, a gente vai fazer referência a uma tradição fenomenológica, né? Então, de acordo com essa tradição fenomenológica, o conhecimento, né, é compreendido de formas diferentes. Né? O conhecimento a ideia de como é que a gente conhece, né? Como é que a gente conhece a realidade, como é que a gente conhece nós mesmos. Né? E aí, a tradição fenomenológica ela vem um pouco para romper, né, o modelo objetivista e o modelo subjetivista, né, que é aquele eu conheço o modelo objetivista, é que eu conheço o mundo tal como ele exatamente é, e o modelo subjetivista é que talvez colocasse uma ênfase muito grande no olhar desse sujeito sobre o mundo, né? E aí perdendo de vista, né? Perdendo o lado, né, do próprio mundo, né? E aí a tradição fenomenológica, via o legado do Russell, ela introduz um entendimento da chamada intencionalidade fenomenológica, ou seja, o que é a intencionalidade fenomenológica, que é essa ruptura dessa tradição objetivista e subjetivista. É a ideia de que não existe uma consciência sozinha, isolada, e nem existe um mundo isolado, sozinho. Né? Não existe um objeto sem um sujeito, não existe um sujeito sem um objeto. Não existe uma consciência que não esteja voltada para o mundo, e não existe um mundo que não esteja voltado para o objeto. Então, isso significa que, em termos epistemológicos, ou seja, que em termos de conhecimento, a gente sempre conhece na relação, né? É na relação. Qualquer conhecimento que a gente tem é o conhecimento que se dá na relação, né? É sempre o conhecimento na relação. E muitos de vocês estudaram bem Piaget, embora Piaget não fosse um fenomenólogo, mas quando o Piaget fala, né, da construção do conhecimento como um desdobramento da ação do sujeito sobre o objeto, né, a gente poderia dizer que, de alguma forma, esse entendimento do Piaget está muito próximo dessa intencionalidade fenomenológica, ou seja, a gente conhece sempre em relação, né? O conhecimento se dá em relação. Nesse segundo tópico, do diálogo e do dialógico, né, a gente poderia dizer também que essa questão da relação, né, essa questão da relação é também uma questão ontológica, né? Ou seja, é uma questão do ser. E, para isso, né, eu faço referência aqui a um filósofo chamado Martin Buber, que ele vai fazer uma distinção, né? Ele vai dizer assim, que existem dois modos de ser, um modo ou o mundo do tu, ou o modo do tu, e o mundo do isso, né? Ou o modo do isso, tá? Então, claro que eu estou fazendo aqui um suprassumo, não é, do resumo, não é, do pensamento do Buber, que é maravilhoso, né, e vasto, mas que o Buber vai dizer que a gente pode se relacionar de uma forma eu-tu, e a gente pode se relacionar de uma forma eu-isso.
A forma eu isso é essa forma das coisas, né? Que a gente se relaciona, a gente tem uma relação com o mundo como relação com as coisas, né? Um pouco do que a gente estava falando, de uma certa crítica, né? De como a gente lida às vezes com. Então é esse mundo das coisas, né? Como as coisas, produtos para resolver problemas, né? Enfim, para dar conta de situações. E o modo eu-tu seria um modo mais, digamos, talvez vivencial, mais contemplativo, né? Que não tem uma. Eu não viso nada, eu simplesmente estou presente na relação, certo? E que esses modos eles fazem parte da vida, né? E que existe uma nostalgia, um privilégio do tu e do isso, ou seja, toda a relação eu-tu, ou seja, toda essa relação de estar presente com o outro, ela vai em algum momento vai acabar e eu vou voltar a esse modo eu isso. E que eu posso estar no modo eu isso, mas eu posso ter esse privilégio, né? De repente eu estou ali só preocupado resolvendo uma coisa, né? Estou operando nesse modo eu isso, mas de repente eu me dou conta de alguma coisa, né? Eu sou surpreendido por alguma coisa, né? E aí esse é o privilégio do tu, né? E o Buber, ele tem uma frase muito forte assim que ele vai dizer que o homem não pode viver sem o isso, ou seja, sem o mundo da coisa. Mas aquele que vive somente o isso, este não é mais homem, não é mais humano. Então, se a gente vive só no mundo do isso, a gente perde a nossa humanidade, né? Então, se a gente vive só nesse mundo do produtivismo, né, do consumo, do de fazer coisas, né, falta alguma coisa na gente. A gente adoece, né? Ou em termos de processos educativos, né, existem impactos no processo de aprendizagem da gente. Eu queria também falar um pouco da tradição hermenêutica. Eu falei da tradição fenomenológica, né, que falei dessa dimensão epistemológica e a dimensão ontológica da relação, e agora eu quero falar da tradição hermenêutica, né? Então, a palavra hermenêutico ou hermenêutica vem, né, do deus Olimpo, vem do grego, vem do deus Olimpo, Hermes, né, que era um mensageiro, né? O Hermes era aquele deus que conectava, né, os desígnios, as consignas, né, as tramas, os jogos dos deuses no mundo. E ele também, né, não só trazia dos deuses olímpicos para o homem, como também do mundo do mundo humano para os deuses. Então ele era esse entre o mundo olímpico e o mundo humano, essa transição, essa passagem, né? E Hermes traduzia nessa passagem, ele traduzia, né, os desígnios dos deuses e também traduzia os anseios, as necessidades, né, do humano. Então, a partir dessa criação grega, há todo um desenvolvimento da chamada tradição hermenêutica, que originalmente seria a arte de interpretar textos sagrados. Né? A hermenêutica é a arte de interpretar textos sagrados. Deixa eu voltar aqui. E mais modernamente, não só textos sagrados, mas a arte de interpretar. Ou seja, como é que, por exemplo, um historiador ele interpreta, ele conhece uma época que não existe mais, né? Então, como apreender a verdade de algo distante, oculto, né? Também nos remete também, né? A tradição hermenêutica discute também o que é verdade, né? Como interpretar corretamente. A gente vai interpretar buscando a objetividade, buscando o subjetivismo. Como é que eu sei? Como é que eu posso falar de uma verdade que eu não vivi, né? Então, como acessar, né, aquele sentido de uma época ou de alguém que não está mais aqui? Então, essa é a tarefa da tradição hermenêutica. Mas, com o legado fenomenológico,
né? Então, aquele legado que eu falei para vocês da fenomenologia chega também à tradição hermenêutica. Então, já adentrando aí, né, via o legado fenomenológico, a hermenêutica, ou seja, essa arte de interpretar, ela ganha um entendimento da importância da relação de quem interpreta e daquilo que é interpretado. Ou seja, a gente alcança um conhecimento, a gente alcança uma compreensão pela via da relação de quem interpreta e de quem é interpretado, né? E não mais no modelo objetivista ou simplesmente no modelo subjetivista. E aí aparece uma figura muitíssimo importante, que é o Gadamer, o Jean-Georges Gadamer, um alemão, filósofo alemão, que morreu com mais de 100 anos de idade, né? E, enfim, que viveu, né, o finalzinho do século XIX, todo o século XX, o começo do século XXI. E aí o Gadamer, ele vai, dentre várias coisas, né, ele vai fazer uma crítica, né, à reivindicação de exclusividade da ciência, ou seja, da ciência positivista, enquanto conhecimento válido. Ele vai dizer assim, não é só a ciência que deve deter a exclusividade de dizer o que é a verdade, né? Ou de como se conhece, né? Existem outras possibilidades de se conhecer, de entender, de compreender, né? Por exemplo, o Gadamer vai desenvolver bastante isso, que a história, né? A história, a arte, a linguagem produzem também conhecimentos, produzem também compreensões, são outras formas de se compreender. Então, a poesia, né? A música, né? A própria linguagem, né? Os ditos populares, os mitos, né? São formas de compreensão, né? São formas de compreensão tão válidos e tão importantes quanto o conhecimento produzido pela ciência positivista. Então, dando continuidade a essa tradição hermenêutica, né, tem um aspecto aí que é muito importante e que vai ser considerado nas nossas discussões acerca da formação profissional, que é a incontornável condição do preconceito, né? A gente sempre, talvez por uma influência mais de uma ciência positivista, a gente sempre teve uma relação muito negativa com o preconceito, né? Como se o preconceito fosse algo ruim e que a gente devesse sempre se esvaziar do preconceito para a gente, então, poder conhecer melhor a realidade, conhecer melhor o outro, né? O Gadamer, ele, ao se referir ao preconceito, ele não está se referindo àquele sentido pejorativo, né? Por exemplo, racismo, machismo, mas ele está se referindo aqui à ideia de pré-conceito, ou seja, eu sempre parto de algum lugar para conhecer o outro ou alguma coisa, né? Então, eu vou receber os meus alunos pela primeira vez na sala. Eu nunca os vi, mas eu tenho referências de outros alunos, né? De outras turmas que eu recebi, de outros semestres, de outros anos, ou eu tenho a minha própria experiência como aluno no dia que o meu professor me recebeu, né? Então, essas experiências prévias, esses conhecimentos anteriores, essas informações, que às vezes são conscientes ou não, e às vezes a gente nem tem consciência, elas são importantes, né, como um ponto de partida, né? Como um ponto de partida, né? Então, vocês ouviram falar do professor Marcelo, e aí a gente teve o nosso primeiro encontro virtual, né? E vocês se relacionaram comigo a partir de informações prévias que vocês tiveram sobre mim, né? Então, o preconceito, ele é uma condição
de se conhecer, né? É uma condição de encontro, não é algo que a gente deva eliminar, se esvaziar, né? É claro que aí tem um aspecto aí importante que eu já vou falar agora, né? Que é o preconceito como um ponto de partida, mas não como um ponto de permanência, né? É um ponto de partida, né? É um ponto de partida em que eu vou atualizando. Então, à medida em que eu vou conhecendo o professor Marcelo, eu posso refazer algumas informações que eu tinha sobre ele, eu posso reforçar algumas informações que eu tinha sobre ele, né? Eu também vou sendo afetado pela presença dele, ele também vai sendo afetado pela minha presença. É o que eu coloquei aqui, né, de ponto de partida, de cá para lá, de lá para cá, né, depois eu vou falar um pouco sobre essa ideia do jogo, né? Então, o preconceito, ele é muito importante, né, para o conhecimento, né, para a arte de interpretar, né, para a hermenêutica, né? O Gadamer vai se referir, por exemplo, vai trabalhar muito a ideia de linguagem. Ora, né, nós somos nativos da língua portuguesa, nós nos entendemos a partir da língua, né, e na língua portuguesa, né? Então tem toda uma história, né? Tem toda uma linguagem que condiciona a nossa forma de compreender, de estar no mundo. Então, a nossa compreensão, o nosso entendimento não se dá no vazio, do nada, né? Se dá a partir de algo que é isso que é o preconceito. Então, quando a gente estava falando do preconceito, desse ponto de partida, mas é um ponto, como a própria expressão diz, um ponto de partida. Um ponto, mas é um ponto que a gente parte, que a gente sai, que a gente se lança, né? E que a gente se lança para o outro, né? Então, é nesse ponto de partida, é nesse lançar-se para o outro, que advém a relação, né? A relação, tá? Então, esse tópico, a gente está falando aqui, por isso esse tópico é nomeado da dialógica e da dialética, tá? E aí, a palavra, né, diálogo, ou dialógica, diálogo, né, que vem do grego, que é formada pelo prefixo dia, né, que significa por intermédio de, e logos, ou logo, né, que significa palavra, ou seja, diálogo é por meio da palavra, ou seja, designando conversa ou conversação, né? Mas também, e daí, o diálogo pode, né, tá faltando um ser, pode ser entendido como relação que produz sentidos. Ou seja, diálogo, né, é uma relação que produz sentidos, né? O logos aí é sentido, né? Então, quando a gente assume esse ponto de partida e a gente parte, né? E a gente parte por meio de, né? Ou seja, a gente assume essa relação, a vivência dessa relação, a experiência dessa relação vai produzindo sentidos. E o que é sentido? Sentido é compreensão, né? São sentidos que a gente vai criando na vida, ou seja, são compreensões, tá? Não é que a relação em si produz sentido, mas antes, o sentido é produzido na relação, ou seja, e aí a gente reforça a tradição hermenêutica, né? A tradição hermenêutica via o legado fenomenológico, ou seja, o sentido, a compreensão, ela se dá na relação. Quando é que a gente produz conhecimento no sentido compreensivo? A gente produz conhecimento no sentido compreensivo, quando a gente está em relação com a gente mesmo ou com o outro. Então, a gente pode dizer que a relação que interatua, a relação, né? A relação com o outro ou comigo mesmo é da ordem desse inter, né?
inter, porque é relação, mas é a ideia de uma atuação também. É uma relação que a gente interatua, há uma ação nessa relação, né? É uma relação também de vai e vem, a ideia de jogo. O Gadamer trabalha muito essa ideia de jogo, ou seja, na relação com o outro ou comigo mesmo, nessa interação, nessa interatuação, eu afeto e sou afetado. O outro afeta e é afetado. Ou seja, o outro é tocado por mim na relação e eu sou tocado por outro na relação. E nesse processo dialógico, dialético, né, essa relação é uma relação de transcendência, de transformação. Porque à medida em que eu sou afetado e afeto o outro, eu já não sou mais o mesmo, nem o outro tampouco, né? E aí é importante também, eu chamo a atenção, eu trago essa frase, né, que é oriunda de um livro nosso, e não sei se eu disponibilizei para vocês, ou se não eu vou disponibilizar, tá gratuito na internet, chama-se A Experiência Paradoxal do Processo Identitário, que é a ideia da experiência paradoxal de ser, ou seja, o ser sendo e ser o que se é para vir a ser. Ou seja, a questão da transformação ou da mudança, a gente está falando de formação profissional, portanto, de mudança, né, de transformação, né, não se dá quando se impõe uma mudança, ou não se dá quando a gente cai naquilo que nós já comentamos, né, dessa obsessividade do novo, né? A mudança ela se dá quando também a gente presta atenção, né, pela ordem da conservação, né? Então, tanto a transformação, a mudança, quanto a conservação são necessárias. É por isso que eu chamo da experiência do paradoxo do ser. Ou seja, a gente muda quando a gente é. A gente muda quando a gente assume que a gente é. Né? A gente estava no experimento do silêncio. O silêncio é esse encontro com a gente mesmo. É a gente parar da gente correr da gente e a gente se encontra com a gente mesmo. E às vezes é assustador, é angustiante. Mas a possibilidade de mudança se dá quando a gente olha para a gente, quando a gente se escuta, né? A possibilidade de mudança do outro se dá quando esse outro se sente escutado, se sente acolhido, se sente visto, né? Por isso que isso é tão importante para o processo educativo, né? Então, a questão da transformação não é por uma corrida obstinada e obsessiva para mudar, simplesmente por mudar ou se transformar, porque tem que se transformar, né? A mudança, a transformação, o desenvolvimento, a formação se dão quando também nós olhamos para nós mesmos, quando nós assumimos o que nós somos, quando nós paramos para nos ver, ou ver o outro, ou ouvir a si mesmo, ou ouvir o outro, né? E aí eu trouxe para vocês essa imagem, né, das ruínas do Templo de Delfos. Meu sonho é conhecer a Grécia. Se Deus quiser, um dia vou conhecer, né, que é uma das criações, uma das belas criações da civilização humana. Claro que eu não estou dizendo com isso que a civilização humana se reduz à Grécia, que só existe a Grécia, mas é uma referência, uma das referências, né? E aí, nessa entrada, né, para Delfos, os viajantes, os passageiros, passavam por um templo e que tinha esse escrito, né, esse chamado, conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo, que Platão vai utilizar muito, né, fazendo referência a Sócrates. E isso é uma sabedoria, né, profunda, profunda. Conhece a ti mesmo. Esse é o ponto, é o primeiro passo, né? É o primeiro passo para o viajante, é o primeiro passo para a aventura humana, é o primeiro passo, a gente poderia dizer, para a formação, né? É o primeiro passo para a formação do professor, né? Uma educação escolar que não apreende a importância, né,
dessa sabedoria, ela está condenada, né? Que não se preocupa com esse processo de autoformação, está condenada. Então, conhece a ti mesmo é o primeiro passo, né? E aí eu quero trazer a contribuição, né, de um outro grande filósofo, também muito importante para a história da ciência, a filosofia da ciência, que é o William Dilthey, né, que ele trazia essa ideia, né, da implicação, da compreensão, né, porque aí eu vou fazer um link com essa coisa do conhece-te a ti mesmo, né? Então, o verbo, né, tem um verbo latim, né, explicare, né, que forma, né, o sufixo plicar, né? Quem fez balé aqui sabe, por exemplo, que tem um passo que você dá que é plier, déplier, né? Dobrar, desdobrar. Plier é o verbo dobrar, né? Déplier, desdobrar, né? Então é a mesma coisa, né? Plicare significa dobrar, né? E a palavra explicar, né? Explicar é como se fosse um dobrar para fora. E o implicar é como se fosse um dobrar para dentro, não voltar-se para dentro, e um outro voltar-se para fora. Então, explicação e implicação partem dessa mesma raiz, desse mesmo verbo latim implicare, né? E o Dilthey, ele fez uma crítica muito ferrenha, né, às ciências explicativas, né, que seriam aquelas ciências mais positivistas, e que ele dizia que nas ciências humanas, né, mereceria uma outra episteme, né, que seria uma ciência implicativa, uma ciência compreensiva, né, e não uma ciência explicativa. Ou seja, para a gente dar conta das ciências humanas, a gente precisa também levar em consideração a gente, né? Como é que eu vou falar do humano, eu sendo humano, né? Psicologia, história, geografia, pedagogia, né? E todas as ciências humanas. Como é que eu vou falar desse humano, eu sendo humano? Então, eu não posso, segundo Dilthey, me valer dessa episteme das ciências chamadas duras, né, explicativa. Eu preciso de um outro modelo, né, que ele vai chamar de uma ciência compreensiva. Aí a gente tem uma série de, vamos dizer assim, de atualizações disso, né, de desdobramentos dessa virada, né, de se pensar a ciência não só pelo seu modo explicativo, mas pensar a ciência também pelo modo implicativo. Aí a gente tem as chamadas pesquisas implicativas, tem o professor Roberto Sidney, da UFBA, que tem desenvolvido muito isso, que é a ideia por exemplo, o pesquisador, o sujeito pesquisador, ele se implica na pesquisa, ele fala dele também, né? Faz nos lembrar Paulo Freire, né, quando ele dizia que o professor ele ensina e o aluno, desculpa, o professor ele aprende e o aluno também ensina, ou seja, essa relação dialética do ensinar e do aprender. Tem um conceito que eu tenho desenvolvido que é o conceito de metodologia viva, né, que na verdade, um pouco, né, de didática, né, da gente estar na sala de aula com o professor, mas a gente está inteiro, está presente, está implicado, né? Isso tem a ver com toda a discussão da importância da dimensão pessoal na formação profissional, ou seja, quando a gente fala da formação profissional, a gente precisa se implicar também, trazer a nossa história de vida. Então, portanto, está aí a importância, né, desse sentido implicativo. E aí, eu não vou ler esse poema todo, mas é um poema do Antônio Machado, é um poeta espanhol, essa poesia chama Cantares, e aí ele traz um pouco dessa sabedoria popular no meio da sua poesia, e que eu coloco aqui em destaque, né, em negrito, que é essa ideia do caminhante
não há caminho, se faz caminho ao andar. Ou seja, a ideia de que é na própria relação, né? É na própria vivência, né? Que a gente pode, por exemplo, compreender, né? Quer dizer, o nosso processo formativo, enquanto compreensão, né, se dá na própria relação, se dá na própria vivência. Então, a ideia de um caminhar, a ideia de um método, né, um meio para, né, não é atingindo objetivos prévios o tempo todo, buscando metas, fazendo coisas por fazer, né? Então, o caminhar ou o caminhante, né? Não há um caminho para o caminhante, né? Senão no caminho do próprio andar, da própria vivência. Ou seja, é necessário que a gente esteja com a gente mesmo, né? É necessário que a gente saiba estar com o outro, né? Que a gente esteja na relação com o outro, num processo dialógico e dialético para a produção de sentido, ou seja, para a gente compreender a si mesmo e ao outro. E aí a gente já está na nossa penúltima parte, né, que eu trouxe essa ideia de hermenêutica de si, ou seja, essa arte de interpretar a si mesmo, né? Ou seja, a arte da gente se compreender e compreender o outro, né? Tem uma palavra alemã que é uma palavra muito importante nessa discussão sobre formação, que é a palavra building, né? Building, que remete, né, ao formar na constante retroalimentação experiencial, né? Posto que o humano nunca está pronto e que o inacabamento é próprio de sua condição. O sentido building é a ideia de uma formação que vem de dentro, né? E uma formação enquanto processo, né? Ou seja, o fato de sermos inacabados, né? O fato de estarmos sempre buscando, o fato de sempre estarmos questionando, né? Sempre perguntando, e não é uma falha no sentido, isso não nos diminui, ao contrário, é isso que possibilita, né, o nosso permanente crescimento, é o fato de sermos também eternamente inacabados, né? Eternamente inacabados. Então, isso é muito importante na relação com o conhecimento, na relação com o saber, porque a sabedoria popular também traz, né? Aquele que acha, né, que já sabe tudo, né, esse está perdido, né? Mas aquele que reconhece, né, permanentemente a sua ignorância, né, que reconhece o quanto ainda tem a aprender, esse sim, esse está num caminho, né? Não que está em um caminho superior, mas esse está em um caminho, porque ele está aberto, né? Ele está aberto para o outro e para si mesmo, né? Então, esse sentido do building na formação ele é muito importante, né? Até mesmo para a gente pensar os processos educativos escolares, né? E aí, a gente tem na formação profissional, por exemplo, está até errada essa palavra aqui, pessoal, é pessoa, né? A valorização da dimensão da pessoa, do dialógico, da dimensão histórica também, né? Não só da nossa história pessoal, cotidiana, mas da nossa história coletiva, né? Também faz referência à ética do cuidado, né? Porque essa hermenêutica de si não tem nada a ver com esse individualismo egoísta, né? Ou com esse narcisismo que nós vivemos, dessa preocupação exacerbada com o eu. Não. A hermenêutica de si, né, é antes uma relação, ou seja, é da ordem da ética do cuidado. Aí a Clara Souza, né, que foi egressa do mestrado, do nosso mestrado, ela desenvolve esse conceito chamado do cuidar. Vale a pena vocês lerem algum material da Clara Souza. E aí, por fim, aliás, não, essa é a penúltima, eu quis trazer esse grande psicólogo, né, que faleceu tem pouco tempo, o Afonso Henrique Lisboa da Fonseca, psicólogo alagoano, um dos maiores psicólogos, né,
da psicologia chamada psicologia humanista, ou fenomenológica existencial, ou como ele mesmo dizia, gestaltificada, ele vai, num dos textos, ele vai falar sobre a questão do vento estésio, né? Que era uma moção, né? A comoção, que numa certa época do ano, né, na Grécia Antiga, impulsionava as velas dos navios à aventura, ao fazerem-se mar, né? Então era um vento, o vento estésio que lançava as caravelas ao mar. Então os gregos deram-lhe o nome de estesia, né? Que também se refere a impulsionamento, a pulsão, impulsão, expulsão das possibilidades, né? Constituindo propriamente como estético o ethos da estesia. Então essas palavras elas têm as mesmas raízes, né? Então o vento estésio, né, tem a ver com esse lançar-se para o mundo, para essa aventura, para o outro, né? E lembrem que eu falei do ponto de partida, né, desse porto que a gente parte. Então, da importância da abertura para o outro, da abertura para a gente mesmo, né? Da gente se lançar na aventura de se conhecer, né? E a gente se conhece na relação, né? E aí, a ideia de uma estética, né? Ou seja, a hermenêutica de si nos remete a uma estética. E o que é uma estética? A estética tem a ver com o ethos da estesia. A estética não é a gente se preocupar com a nossa beleza, nesse sentido vulgar, né? Mas a estética, né, ela tem muito mais a ver com esse lançar-se para o mundo, esse lançar-se para o outro, né? Tem muito mais a ver com a abertura e, consequentemente, com essa hermenêutica de si, né? Com essa produção de sentidos e significados. E, por fim, a estética de si, né? Que é essa aventura de existir, né? Existir é uma aventura. Vocês estão trazendo relatos maravilhosos, né, nos diários de bordo sobre isso, né? É o lançar, né? Tá escrito até errado. É o lançar e sair e ir ao outro, né? Mas tem a ver também com o amor próprio, e o amor próprio, de novo, não é o egoísmo individualista. O amor próprio é a capacidade da gente suportar o outro, ou seja, de dar suporte ao outro, né? O amor próprio, né, é importante na relação com o outro. Sem um amor próprio, eu não consigo me relacionar com o outro, né? A capacidade da gente se amar, né, ela está na mesma medida da capacidade de amar o outro. Mas é um amar, esse amar próprio, ele é um amar próprio voltado para o outro, né? E que tem a ver com o processo também de autoconhecimento, né? O conhecer formativo, transformativo, o conhecer compreensivo, né? Sobretudo, fazendo referência à metodologia viva, né? É o conhecer viver, não é o conhecer pelo conhecer, mas é um conhecer viver e formar, e um formar conhecer viver, né? Muito bem, era um pouco tudo isso que eu queria trazer para vocês.